importação e exportação. É possível o ato do executivo manobrar à vontade, modificar isso? Subir, descer, subir mais um pouco, descer bastante. No caso do ICMS combustíveis e da CID combustíveis, essa competência permite menos, apenas reduzir e restabelecer a alíquota ao patamar anterior. Para encerrar, é interessante que você saiba o seguinte. Há umas 3 provas atrás, o exame da ordem cometeu um pequeno deslize técnico ao se referir às 4 exceções importantes à legalidade, IOF, IPI, importação e exportação. Qual foi esse deslize técnico? A prova falava que esses 4 impostos seriam impostos aduaneiros, o IOF, o IPI, o imposto de importação e o imposto de exportação. Por que isso é um erro técnico? Porque, na verdade, aduaneiros são apenas 2. O imposto de importação e o imposto de exportação. Chamar o IOF e o IPI de impostos aduaneiros é estranho, porque eles não têm esse caráter direto de regulação da balança comercial. No entanto, nós temos que aprender com os exames anteriores. Se a OAB trata dos 4 como tributos aduaneiros, nós temos que aceitar, pelo menos no contexto de quem está prestando o exame. Então guarde, aplicando essa informação só para a lógica do exame de ordem, o IOF, o IPI, o imposto de importação e o imposto de exportação são chamados de impostos aduaneiros, porque eles têm uma relação direta com a balança comercial, com o vínculo entre importações e exportações. São chamados também de tributos extrafiscais. Tributos extrafiscais. Por que tributos extrafiscais? Extrafiscal é um tributo que não tem finalidade arrecadatória. Um tributo extrafiscal, ele serve a alguma outra finalidade, que não tirar dinheiro da pessoa. Um tributo extrafiscal é um tributo instituído e arrecadado com alguma finalidade social ou política. Então guarde, isso pode cair na sua prova. Os 4 impostos chamados de aduaneiros são exceções ao princípio da legalidade. E podem cair na prova também como impostos extrafiscais. Os impostos extrafiscais, esses 4, são exceções ao princípio da legalidade. Ô Maza, você podia revisar então, né Maza? Agora que estamos na parte final do primeiro bloco, o que foi, Maza, a síntese de tudo que eu aprendi hoje? Lembre, o princípio da legalidade é uma garantia fundamental do contribuinte, uma limitação ao poder estatal de cobrar e arrecadar tributos. A legalidade significa que a criação, aumento, redução e extinção de tributos dependem de lei. E essa lei, em regra, é uma lei ordinária, porque a lei complementar é necessária para a criação e modificação de apenas 4 tributos: empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e novas fontes de custeio da Seguridade. Aprendemos também que medida provisória pode tratar de todos os temas de lei ordinária, mas não temas de lei complementar. Temas de LC não admitem MP. E vimos também que 6 tributos brasileiros podem ter alíquotas alteradas ou modificadas por ato do Executivo: IOF, IPI, Imposto de Importação e Imposto de Exportação, CID combustíveis e ICMS combustíveis. Não saia daí. Daqui a pouco nós voltaremos com o segundo bloco, Pergunte ao Professor, em que eu esclarecerei a sua dúvida sobre a matéria de hoje. Você não é louco de trocar de canal. Não perca o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Até daqui a pouquinho. Olá. Então, no segundo bloco desse programa, nós teremos o Pergunte ao Professor. Agora, eu quero responder a dúvida que você, de todo o Brasil, enviou a respeito do assunto de hoje. Você sabe
que você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. E aí, no próximo programa, a pergunta que eu responderei aqui será a sua. Quanto maior a sua participação, melhor a qualidade do nosso programa. Não se esqueça, provafinal@lfg.com.br. Mande sua pergunta para nós. Vamos então à primeira pergunta de hoje, no Pergunte ao Professor. Está lá na tela. Professor Maza, a definição da data para pagamento do tributo precisa ser estabelecida por meio de lei? Essa pergunta é importante demais. Por quê? Porque ela envolve o conhecimento de uma posição do Supremo Tribunal Federal sobre a interpretação do artigo 97 do CTN. O artigo 97 do CTN define o princípio da legalidade tributária, estabelecendo um conceito muito mais amplo que o conceito constitucional. O artigo 97 deixa muito claro quais são todos os temas que envolvem a necessidade de expedição de uma lei tributária. Interessante. E o Supremo Tribunal Federal considera que o rol do artigo 97 do CTN é um rol taxativo. Ora, como a definição da data para pagamento do tributo não está exigida ou não está prevista ali no artigo 97 como de exigência por meio de lei, o Supremo interpreta que, sendo o rol um rol taxativo, não havendo esse assunto lá, esse assunto não está sob reserva de lei. Então guarde. A definição da data para pagamento do tributo funciona como uma espécie de uma sétima exceção ao princípio da legalidade. A definição da data para pagamento do tributo pode se dar por meio de ato do Poder Executivo. Ô Maza, será que você poderia, Maza, explicar melhor como que um ato executivo pode definir essa data? Claro, é fácil. Imagina o seguinte: a definição da data para pagamento do IPTU não precisa de uma lei municipal. Ela pode se realizar por meio de um ato executivo do prefeito. Pela mesma razão, a definição da data para pagamento do IPVA não exige uma lei. A definição da data para pagamento do IPVA pode se dar por meio de ato do governador. E o mesmo acontece no âmbito federal. É o presidente da República, por um ato executivo, que determina a data para pagamento do imposto de renda. Então não se esqueça. Segundo a jurisprudência do STF, o artigo 97 do CTN estabelece um rol taxativo que não inclui a data para pagamento do tributo. Por isso, a definição da data para pagamento do tributo não depende de lei. Vamos para a nossa segunda pergunta de hoje. Vamos lá, está lá na tela. Professor Maza, medidas provisórias podem tratar de matéria tributária? Essa pergunta é importante para a prova porque ela sempre despertou controvérsia do ponto de vista doutrinário. Você sabe que a medida provisória é um ato normativo de natureza efêmera. A medida provisória foi concebida na Constituição de 88 para ter uma duração curta. Ou seja, aquela referência do artigo 62 às situações de relevância e urgência demonstra que o objetivo do Constituinte, ao definir esse instituto da medida provisória, era fazer com que a disciplina por meio de MP fosse uma disciplina temporária e excepcional. Daí, a doutrina sempre questionar a possibilidade da edição de medidas provisórias em matéria tributária. Será que esse caráter transitório de uma MP é compatível com
a natureza do assunto tratado no direito tributário?